Olá, pessoal. Eu sou o Helder Chaburé, terapeuta e escritor desse livro aqui, ó, Reprogramando o Meu Eu. E esse é o Café com Chabudé. A nossa missão aqui é inspirar, educar e transformar vidas. E hoje eu tô recebendo aqui a Débora e o Edgar com uma história linda de amor, fé, superação. A gente vai conhecer um pouco mais da vida de cada um, individualmente, e da vida em família. Isso. Sim. E de como a transformação trouxe uma união tão linda entre família. Adorei isso aqui, ó. Hashtag família. Adorei. Então, as nossas câmeras, os nossos microfones estão abertos para vocês. Queria que vocês se apresentassem. Sim. Débora e Edgar, sejam muito bem-vindos no Café com Chabudé. Muito obrigado, Chabudé, pelo Eu que convite, agradeço. pela oportunidade. É muito prazer. Eu sou o Edgar Lisboa. Eu tenho 37 anos, é isso mesmo, né? Tá perdendo as contas. Já tô perdendo Ele gosta as de contas. ficar no Eu acho que eu tenho 28. 28 ainda, mas tudo bem. E nós somos casados há 14 anos e somos pais do Augusto e Vicente. Eu sou enfermeiro de formação, atuo como enfermeiro, hoje na área da gestão em saúde. Sou servidor público. Nós somos cristãos, Amém. somos seminaristas, inclusive. Estamos aí nos preparando. E como pais, né? Augusto tem 8 anos, Vicente tem 6 anos e nós somos uma família atípica. Ou seja, os nossos meninos são autistas e assim a gente se denomina, né? Por serem atípicos, também somos uma família atípica. Eu sou Débora Libanês, tenho 36 anos, não me esqueça da minha idade. Eu sou assistente social de formação, né? Eu atuo numa OSC que trabalha com crianças e mulheres, aqui pertinho em Goiabeiras, a Rediaba. Sou mãe, né, de Augusto e Vicente, esposa de Edgar, 14 anos. E vivemos essa nada mole vida que temos aí nessa jornada. E essa jornada modificou não só a nossa vida, mas também as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família. E é muito bom estar aqui com você, com o seu público também, podendo partilhar um pouquinho da nossa vida. Eu queria que você... Geralmente a gente tem um roteiro aqui, né? Geralmente eu mudo tudo. Justamente para isso, para ter esse sorriso aí. Sim. Eu quero saber, assim, o impacto de quando vocês receberam essa notícia. O impacto, aquele momento que o coração acelerou, que o pensamento não parou, que não Sim. para nunca mais. Sim. Quem recebeu o primeiro diagnóstico? Ou foram juntos? Como é que começou essa história? Eu comecei a perceber Augusto uma criança muito apática, sabe? Aquela criança muito quietinha. E às vezes as pessoas ficam, não, mas que bom que era uma criança quieta, né? Mas Educada, né? Pozinha, botava ali, ficava, mas aquilo começou a me incomodar. E o maternar sempre foi uma coisa que eu fiquei ali me preparando para isso, né? A gente fez curso de gestante, a gente fez curso para pais, tentando minimizar um pouquinho das questões que a gente enfrentaria na maternidade. Mas eu percebi ele comigo nessa relação mãe-filha, aconchego, o amamentar muito longe, muito vazio, não tinha um olhar, não tinha uma conexão. E aquilo me incomodou. E eu sempre falo que o serviço social, ele entrou na minha vida para modificar o todo, sabe? E eu tinha uma família atendida que tinha na composição familiar 2 crianças e uma delas era dislexa e outra era autista. E alguns das vezes que eu ouvia aquela mãe narrando sobre aquela criança, começou a me trazer o Augusto. Então, o meu fazer profissional me acendeu esse alerta. E eu comecei a perceber, trouxe isso para Edgar. Achei que seria mais fácil, porque um profissional de saúde, né? Um profissional que trabalhava com saúde coletiva. Eu falei, vai ser super fácil, vamos conseguir resolver isso rápido. Mas a gente não tá falando só do profissional, tá falando do pai. Que constrói um ideal, que constrói um filho que vai ser médico, que vai ser professor. E você dizer que não vai ser isso, talvez, traz uma ruptura muito grande. E para Edgar foi isso, esse momento de, não, eu não quero enxergar isso, eu não quero um filho que não seja aquilo que eu posso projetar para ele. Então foi um processo longo, de 6 meses, quase 9, conversando, mostrando profissionais que eram da área, para trazer ele para perto dessa realidade. Então eu fui a primeira a perceber, não queria estar certa, queria estar errada. Queria que tudo que eu percebesse, tudo que eu investiguei não fosse verdade.
E enxergar isso é muito duro, porque você fica querendo ver doença na menina, deficiência na criança. Como que você quer ver isso? Eu não queria ver isso. Mas a prioridade era o Augusto. Então foi desafiador trazer isso para o Edgar, para um filho que a gente planejou, sonhou, e que talvez não seria aquele filho que a gente realmente idealizou. Eu perguntei justamente por isso. Depois do diagnóstico vem o quê? A aceitação. Eu Sim. percebo que o grande problema, principalmente pela parte do pai, né? Sim. Eu conheço vários que têm esse segmento. Eu queria saber, em relação a isso aí, como é que foi a sua parte? O diagnóstico veio, Sim. não tem como fugir, vamos encarar. A sua aceitação. Foi desafiadora. A aceitação do diagnóstico, para mim, como homem, como pai, foi muito desafiador. Eu, como enfermeiro, trabalhava nessa época 76 horas semanais. Eram 2 vínculos de trabalho intensos e eu ficava pouco em casa. No tempo que eu ficava, no meu conhecimento como um pai de primeira viagem, Augusto era uma criança, entre aspas, normal, como a gente diz. Mas quando Débora começou a trazer, né, as percepções dela sobre os atrasos que ele vinha desenvolvendo a partir de 1 ano de idade, isso ele tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 3 meses. No primeiro momento eu tive uma negação, uma recusa em aceitar aquilo que ela estava me trazendo de informação. Eu fui arrogante ao ponto de dizer que isso era coisa da cabeça dela. Eu fui machista ao ponto de dizer que é porque ela estava muito tempo em casa, ela não convivia com outras pessoas, o Augusto não convivia com outras crianças, que a gente tinha que colocar a criança para socializar, porque isso é uma fala socialmente difundida, né? Se uma criança está num ambiente com outras, ela vai se desenvolver, e isso é positivo realmente. Mas no autismo isso não é sempre uma evidência. E foi o que aconteceu com a gente colocou ele na escolinha. E em um dos plantões da vida, eu conversando com uma amiga que era enfermeira, e eu descobri que ela era mãe de uma criança autista, eu fui conversar com ela, e ali naquela noite, naquele plantão, eu tive a certeza de que meu filho era autista. Então eu tive a minha ficha caiu ali naquele momento, nas características que ela falava sobre o filho dela, e eu tinha que chegar até em casa no outro dia pela manhã, isso era um plantão à noite, e dizer pra Débora, ó, eu tô errado, Me perdoa. e você tá certa, me perdoa. Então eu tive que engolir, né, a minha arrogância, o meu machismo, a minha ignorância naquele momento como homem, como pai, infelizmente como profissional de saúde até, porque não tive um preparo na minha formação para lidar com o autismo. Isso é uma falha que aos poucos tem sido corrigida na formação dos profissionais de saúde. Então foi uma recusa grande. Eu vivi aí, esse processo foi aproximadamente 6 a 9 meses, mas foi de um dia para o outro. Então essa negação, ela permaneceu até a aceitação de fato desse diagnóstico. Vocês são o primeiro casal que eu entrevisto falando do autismo com propriedade, que vocês têm 2 filhos. E por que eu coloquei essa pergunta logo de imediato? Por causa do seu depoimento. Eu queria que você falasse para aquela câmera ali, ó, um pai que tem filhos sob uma investigação que é bem provável que esteja chegando próximo desse diagnóstico, desse laudo. O que você falaria para esse pai agora? Olha, o autismo, ele não é o fim do mundo. O autismo é um desafio que está posto sobre a nossa vida como pai, sobre a família, porque toda a família sofre tudo que está envolvido com a chegada desse diagnóstico, mas eu acredito que uma das maiores missões da vida é ser pai. É uma das maiores missões porque isso nos amadurece, isso nos muda como homem, isso nos faz dar um passo a mais. É uma oportunidade, na verdade, de nós darmos um passo a mais em nossa maturidade. E o autismo é um desafio que tem que ser enfrentado junto, tem que ser enfrentado em família. É muito triste quando o homem, pelo despreparo e pelo desespero, decide abandonar a família. Isso é uma estatística que é alarmante. O número de homens que abandonam os seus filhos e que abandonam as suas famílias após a chegada de um diagnóstico de deficiência, seja ela qualquer. Mas quando esse pai entende o valor que ele tem para sua família, para o seu filho, para sua filha, para sua casa, para essa batalha que é vivida diariamente, esse homem, esse pai, ele assume esse papel, ele assume esse protagonismo junto com a sua esposa. Isso traz benefícios assim incontáveis a essa família, de resiliência, de força, de esperança, e é isso que eu acredito, é isso que eu tento lutar e exercer no meu dia a dia. E foram muitas situações, muitas coisas que eu tive que abrir mão, talvez, para que eu chegasse a essa compreensão e a essa decisão, mas eu não me arrependo de nenhuma delas, porque
eu sempre digo que nenhum sucesso profissional ele supera o sucesso de termos uma família equilibrada, vivendo em paz, vivendo em segurança, em harmonia. Eu acredito muito nisso, sabe, Chabudé? Acredito muito nisso. O que você me fala depois que ele chegou nesse dia e te pediu perdão, entendeu, aceitou? Como é que foi a sua reação em relação a esse assunto? Imagina vocês dois assim, conversando assim. Sim. Caiu a ficha. Eu penso muito sobre protagonismo, sabe? Cada um vai ter sua etapa. É uma coisa que a gente sempre fala para as famílias, assim, que fica, poxa, Débora, mas ele não me entende, ele não consegue ver. E eu falo, cara, cada um vai ter seu momento. Eu tive aquela ação rápida, vamos fazer, bora, vamos encarar. E ele precisou de um tempo maior. E para mim foi um baita alívio, porque nesse período, como ele falou, houveram muitas discussões acaloradas, assim, e eu fiquei com medo dele ir embora. Era a sensação que... Que geralmente, como ele falou, a estatística mostra isso, Sim. né? Que a maioria são mães solo. Sim, isso aí. Na sua grande maioria. Eu fiquei, poxa, eu sou uma mulher preta com um menino aqui, o outro na barriga, porque eu tava grávida. Vamos chegar nesse assunto. Peraí, segura aí. E aí, spoiler, com os dois, e como que eu ia estar, e ele ali demonstrando que queria meter o pé. E eu falei, é uma decisão que você quer mesmo, por você? Não porque eu tenho um filho, porque ele pode ter algum transtorno, não. Por você, você quer isso. E quando ele falou, não, eu quero isso pra mim. Eu entendi isso pra mim. Isso foi muito importante. Mais do que ele falar que eu fiquei porque ele tem isso. Não, porque ele queria estar ali. E pra mim foi um alívio, porque eu sempre falei com ele, eu quero um parceiro de jornada. Ele não está acima de ninguém, nem a menos, como diz o seu livro. Então, mas eu fiquei muito aliviada de saber que ele queria partilhar. Então, a partilha. Hoje a gente tem a partilha. Ele exerce o protagonismo dele enquanto pai, eu enquanto mãe, e a gente partilha. Então, pra mim foi um alívio poder ter alguém na minha jornada, sabe? Nesse momento, vocês realmente se entrelaçaram nesse assunto, abraçaram, vocês se acolheram, né? Sim. Vocês já tinham esse chamado da fé do pastorado? Sim. A gente já vivia isso. Já viviam. Tem um processo, né? Débora é filha de pastor. Sim. E a família pastoral. Eu comecei a frequentar a igreja na infância, apesar da minha família não ser cristã, né, não ser evangélica e tal. E aí eu cresci na igreja e durante a adolescência eu comecei a perceber essa vocação de me dedicar à liderança, de me dedicar ao pastorado. Então a gente já vinha exercendo isso indiretamente e na prática, né? Acompanhando pessoas, liderando grupos, jovens, adolescentes, crianças, famílias. E só que viver naquele momento, né? Há 8 anos atrás, essa experiência sendo uma experiência própria. Então, assim, uma coisa é você acompanhar pessoas ou famílias com as suas lutas e dores, aconselhar essas pessoas, orar por essas pessoas, interceder, apoiar. Outra coisa é você viver na pele. A luta, o desafio, a angústia. A autocompaixão é um desafio. Exatamente. A gente acolhe todo mundo, abraça todo mundo, mas quando é com a gente julga, a gente se cobra, a gente se culpa. Isso aí. A autocompaixão é difícil. E dentro de uma perspectiva também, assim, de uma espiritualidade, né? A gente, como ser humano, começa a se questionar. Quando as coisas não dão certo ou fogem do nosso planejamento, da nossa idealização, a gente começa a se questionar e até mesmo questionar a Deus, né? Por quê? Por que isso? Por que eu? Né? Por que agora? Enfim. Culpar, e esse processo, né? culpar-se, culpar a Deus, culpar as pessoas, culpar a si mesmo, culpar as escolhas, o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, o que comeu, porque... Enfim, há inclusive teorias que são assim agressivas, né, no sentido de julgar o surgimento do autismo pelo não cuidado da mãe, pelo aspecto da mãe geladeira, da mãe fria com o filho, enfim, coisas sim, terríveis e que permeiam a nossa mente no momento que esse diagnóstico chega. Querendo ou não, a gente lê muita coisa na internet e que a gente se enxerga ou não nessas teorias e situações. É um assunto completamente novo, né? É muito novo. Sim. Apesar então, do diagnóstico. sob investigação. Isso. Tem muita investigação ainda. O Isso. diagnóstico, às vezes, né, tem muito erro, a gente sabe disso. Tem que passar por um processo de investigação, mas hoje em dia a gente vê que a criança tem um problema. Autismo. TDAH. Já está virando o piloto automático. Então, eu acho que a gente traz muito esse assunto aqui nessa mesa.
precisa de uma conscientização, Sim. de políticas, de leis que sejam direcionadas para isso aí. Para acolher essas famílias. Acolher, não dar um laudo e se vira. Sim. Sim, Porque é o que tem acontecido. sim. Muito. É um processo muito intenso, né? Porque nós começamos o processo terapêutico, eu e Edgar, enquanto casal, né? Por problemas diversos de relacionamento. Antes do diagnóstico do Augusto. Então, esse suporte de rede, do olhar dela também nos convidar a nos aproximar para uma investigação, também nasce dentro de um momento de terapia. Então, ele realmente fica muito mais consciente, ele fica mais racional em alguns aspectos, mas a gente percebe que, enquanto a gente recebe alguma família, acolhe, que a família está perdida em si mesma. Então, ela se junta com um laudo, mas ela perdida em si, e aquilo vira uma coisa muito desastrosa. E quando assim. você fala de família, geralmente esse processo de aceitação começa geralmente dentro de casa com o pai, mas de repente vem por trás os avós, os Sim. tios, a família, a parentela, Sim. não pode falar, Parentela, os a parentela. familiares, Sim. Começa a julgar, começa a comentar, começa a Sim. criticar, igual você falou, que pode ser Sim. negligência também, porque vai na internet, pesquisa, Sim. e o algoritmo vai trazer aquele monte de porcaria. Pesquisou Sim. errado, vai vir um monte de coisa errada. As Sim. pessoas não sabem usar um equipamento, uma tecnologia a favor da gente, né? Sim. Como melhorar? Não, o que causou? Aí vem um monte de... Isso aí. Sim. A gente, em vez de buscar soluções, a gente quer buscar aumentar o Sim. problema. Isso Sim. mesmo. Falta um pouco dessa clareza. Sim, mas tem alguém culpado, né? A gente tem Mas que a ideia culpar é essa. alguém. Isso. O ser humano é assim, né? Ele tem que Sim. culpar alguém, ele nunca aceita, né? Sim. E outra coisa, não é culpa de ninguém. Não. Ninguém tem culpa. O autismo é uma condição de neurodiversidade. Hoje a gente vê o aumento do diagnóstico pela evolução da ciência, pela maior sensibilidade e preparo dos profissionais, da educação em perceber as alterações de desenvolvimento, Então, da sempre saúde. existiu e não Sempre tinha existiu. diagnósticos. Antigamente, né, nós usávamos, por exemplo, na nossa infância aqui, estamos mais ou menos na mesma faixa etária, Ô, meu, obrigado, hein? Muito obrigado, hein? mas Muito na nossa obrigado. infância, um pouquinho antes, era muito comum termos pessoas com retardo mental, pessoas retardadas, pessoas com problemas mentais, pessoas estranhas. Muitas dessas pessoas eram autistas ou Uhum. possuíam outros Tipo de transtornos ou transtorno. outras situações. Assim como os de grandes neurodiversidade. gênios também, né? Exatamente. Sim. Então, assim, hoje, com o avanço da ciência, o avanço dos métodos diagnósticos, tem aumentado o diagnóstico, logo tem aumentado a percepção e também o número de pessoas diagnosticadas na infância. Hoje, muitos adultos diagnosticados que na Muitos. infância não tiveram acesso a uma avaliação. Eu entrevistei aqui a Ana Paula. Nossa, que show que ela é autista. Trabalha, ela é neuropsicopedagoga, neuromotricista. Nossa, deu uma aula. E foi assim, o que vocês falaram. Será que o meu filho vai crescer, vai ter o... Claro que vai, tendo Sim. um acompanhamento, vai sim. A Sim. gente tem que entender que isso é um novo normal. E que futuramente, quem não tiver autismo vai ser normal. De acordo com o que a gente tem acompanhado as pesquisas, o número é crescente. Hoje é 1 para cada 36 crianças. Em 2030 vai ser 1 por 1. Então significa que 2035 vai ser 2 por 1. Vai aumentar. Sim. Sim. A gente tem visto o aumento do número de casos, né? A gente tem que entender que o mundo é neurodiverso. Então existem Isso. pessoas com várias Um novo características. E o diferente. autismo é uma característica que exige, dependendo do nível ou da situação, né? Das necessidades dessa criança ou dessa pessoa, de um maior suporte ou um menor suporte. Sim. Mas o mundo, dentro desse pensamento de que o mundo precisa estar preparado para acolher a todos de forma diversa, de uma forma respeitosa, com acessibilidade, com inclusão. Então a sociedade precisa evoluir para isso. E rápido, né? E rápido. Muito Eu vou usar uma frase que você usou, falando de você, mulher preta. Olha o tempo que tem demorado para essa igualdade chegar. Sim. Então a tecnologia está aí, vamos buscar trazer essa igualdade entre neurodivergente normal e normal diferente. Eu não vou usar a normal porque não concordo Sim. muito com Sim. esse sentido da frase. Tem que ser mais rápido. Sim. Precisa de celeridade. A gente percebe em várias discussões dentro da questão de saúde pública coletiva o quanto as pessoas, a comunidade negra, pessoas pretas, tem uma demora em conseguir, ou de periferia, tem uma demora em conseguir mais esse diagnóstico. Pela demora em conseguir uma consulta, pelo não acesso.
eu tenho muitos privilégios, mesmo sendo uma pessoa preta nesse sentido, né? Eu consegui ter uma formação superior, eu consegui me colocar em outras, né, em saberes diferentes que me permitiram entender e enxergar isso. Você se permitiu, em primeiro lugar, né? Você tomou a atitude Sim. de buscar conhecimento, Sim. fazer por você, não esperar pelo próximo, Sim. né? Você não gerou expectativa, eu vou ganhar, Não, eu vou fazer o que eu preciso ser, o que precisa ser feito. Você é um exemplo. Sim. E que fique esse exemplo para quem está assistindo a gente. Sim. Que tenha força, né? Exatamente. A atitude. Sim. E não culpar as pessoas. Eu não tenho porquê, ou porque fulano... Sim. Não. Às vezes a gente não tem porque a gente não botou um pé na frente do outro. A gente não aceitou, a gente não se permitiu fazer para poder receber. Sim. Me fala uma coisa. Aí você recebeu o diagnóstico, agora eu quero saber um pouquinho sobre o Augusto. Qual a idade dele hoje? 8 aninhos. 8 aninhos, Tem 8 anos. Augusto é um autista, é uma criança antes. Qual o nível de qualquer suporte? coisa, né? Nível 3. Nível 3 de suporte. Putz. Uma criança que precisa de Vanusa muito suporte. ama. Ele é aquela criança que ele ainda não é verbal, então ele não se comunica verbalmente, ele se comunica está em treino de uma comunicação por aplicativo. Alternativa. Que é a comunicação aumentativa alternativa que a gente fala, que ele se comunicava em troca de figuras e agora essas figuras foram para um tablet. Um Snap. E É aí? um aplicativo. Isso E ele eu quero- está nesse treino. E aí, o que vocês me falam? Porque eles julgam muito os aparelhos eletrônicos, porque gera dependência. Sim. E nesse caso, olha só, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. Sim. Se é um Da aplicativo tecnologia. que... A tecnologia, você tem uma Smart TV, aí tem um aplicativo, ele tá com fome, ele vai lá e aponta para você. Sim. Fome, ó, banheiro. Sim. Isso aí, exatamente assim. E o Sim. aplicativo fala por ele, né? Isso, é porque ele tem. Era pra gente ter trago, né? Muito legal, muito gostoso. O Snap, ele traz essa agilidade da gente compreender, porque o choro dele se torna mais alongado, porque ele não consegue comunicar. A gente tentou outras formas de comunicação que não foram eficazes, que podem ser para outras crianças, é óbvio. Mas para o caso do Augusto, em específico, não foi eficaz. E então, a transferência dele para a tecnologia foi um ganho, assim. Talvez muito alto. até com essa adaptação da tecnologia, ele desça do suporte 3 para 2 e começa a verbalizar. Sim, Sim. porque a comunicação alternativa, ela não substitui a fala. Sim. Ela estimula a fala, em alguns casos é uma comunicação realmente substitutiva, quando o autista ele não fala ou ele não gosta de falar, porque tem alguns autistas que, apesar de ser verbais, eles não gostam de falar. Falar é um esforço sensorial muito grande. E então eles preferem não falar, alguns preferem escrever, outros preferem usar métodos alternativos como esse aplicativo, por exemplo. Então o Augusto, por exemplo, ele está no processo de desfraude ainda, é um processo que já deveria ter acabado com 2, 3 anos de idade, mas por ser atípico ele ainda não conseguiu, a gente está num processo. Ele está conhecendo seu próprio corpo, ele está aprendendo que ele pode contar com as pessoas, que existem pessoas ao redor dele e que ele pode pedir ajuda a essas pessoas. Então, quando a gente vai a uma pracinha e aí ele pede alguém para balançar ele no balanço, um desconhecido, ele chega até essa pessoa e leva essa pessoa até o balanço, é um avanço assim gigante, porque antes ele apenas iria chorar, como um bebê que chora porque tá com fome, com xixi ou com... Enfim, ele era um bebezão que ele só chorava para se comunicar e a gente não conseguia identificar o que era esse choro, né? E isso muitas vezes acabava levando a muitas crises de choros por nós não conseguirmos identificar o que ele queria nesse processo de comunicação. Sim. Nesse processo, você já tinha falado que você estava grávida. Tava grávida. A gente queria ter uma família grande, pelo menos de 3 meninos ou meninas, enfim. Só que aconteceu tudo muito casado, né? Porque eu tinha algumas questões de infertilidade que atrapalharam o processo até do Augusto. Mas aí a gente pensou, não, mas daqui a um ano... Primeiro pro segundo, né? Vão levar mais a um ano aí pra Ela falou, engravidar. vamos ter outro filho? Eu falei, vamos. Pensei, daqui a um ano, né? Aí no outro mês, eu tô Tcharam! grávida. Eu falei, como assim? Você quer que eu te explique, né? Como que aconteceu? A cegonha, voltando cegonha. Trouxe essa criança. E aí a gente descobriu e foi como diz a doutora Luziane fala para nós que o Vicente seria essa lua que iria clarear a nossa escuridão naquele período, sabe? Em períodos muito difíceis. E Vicente foi isso. Foi uma gestação super tranquila. Foi uma gestação que exigiu, porque o Augusto estava no processo de terapia, então a gente saía Serra, Vitória. Eu dirigi até 41 semanas.
porque o Edgar tinha uma carga horária muito grande, então eu tinha que fazer, né? Eu revezava ali com meu pai no finalzinho, porque a barriga já estava muito grande, mas é o que me dava energia, sabe? Os hormônios estavam todos ali. E Vicente veio para trazer essa vida um pouco mais típica pra gente, sabe? Da fala, dos sorrisos, das brincadeirinhas, das sapequices, todas e O todas. que vocês esperavam do primeiro. Exatamente. Sim. A O que expectativa. todo pai e mãe, né, É. espera nesse processo Sim. de maternidade. E vocês fizeram a investigação dele. Demoramos um pouco mais, tanto que o diagnóstico do Vivi, ele foi bem alongado. Ele levou aí mais de 4 anos. Ele está num processo, Tá né, ainda de no investigação processo. ainda, porque o Vicente hoje tem 6 anos. Isso. Com 2 para 3 anos, a gente já observou que ele tinha algumas características do desenvolvimento que poderiam ser, por exemplo, um TDAH, e a gente resolveu investir no processo de terapia, já que a gente já vivia esse processo de terapia com o Augusto, então ele fez um acompanhamento com psicólogo, com pedagogo. Só que isso foi ficando mais evidente e a escola foi sinalizando mais coisas pra gente, principalmente nas questões de relacionamento social, que é o que mais impactava a vida do Vicente. Então, assim, o descontrole no relacionamento social, o descontrole das próprias emoções, algumas hipersensibilidades, como auditiva, visual, isso nos levou a chegar até uma consulta com psiquiatra, uma avaliação. Ele está agora na avaliação neuropsicológica, então ele está numa questão de suspeita diagnóstica. A médica falou, olha, eu acredito que mas vamos considerar que até porque se não for assim, a gente não consegue acesso muitas vezes à terapia, a um tratamento. Eu tenho uma teoria que esses níveis de suporte, eles estão muito, muito longos. Eu acredito que 1 para 2 e para 3. Eu acho que vai ter que começar assim, com meio, 0,75. Porque Bom. você não acha? É porque essa paciente... É porque, por exemplo, ele tem algumas questões auditivas que são maiores do que a do Augusto tem. Que o Augusto não apresenta sendo nível 3 de suporte que ele apresenta. Então, algumas rigidezes que o Augusto não apresenta sendo nível 3 e ele apresenta. Então a gente fica nessa. Em que pedaço que tá, sabe? A gente tem que partilhar um pouco mais esse. É por isso opinião. assim, Carolé, que o autismo ele é tratado como um transtorno de espectro, transtorno do espectro autista, porque o espectro é muito diverso. Não existe um autista exatamente igual ao outro. Existem características que podem estar presentes em um ou outro. Hoje até, no novo DSM, não se fala mais em nível 1, 2 e 3, inclusive. Tá. Fala-se em características que podem estar presentes. Então, é o autista com... Eu não lembro exatamente como mas assim, o autista que tem deficiência intelectual, ou que não tem, ou que tem questões de hipersensibilidade ou não. Então, já há mais itens ainda. Hoje já existe mais subdivisões do que antes. Ainda não é um método de discriminar o diagnóstico de forma amplamente conhecida a todos, mas isso já vai chegar em breve. Tem muito detalhe. Mas a gente sabe que a investigação vai ser diferente para cada um. Não tem como colocar os filhos no mesmo lugar, tendo mais de um, que é o nosso caso, né? Então a gente tenta saber o tempo do Vicente, a gente tenta saber que local ele vai chegar, mas com mais paciência, né, do que a gente teve com o Augusto, né? A mudança, assim, na questão social e familiar diante desse diagnóstico deve ter sido gigante, né? Gigante, foi muito grande. Nós tivemos que reconfigurar a nossa vida e a nossa família. Então, eu quero que você me fala qual foi o maior desafio. Ele vai falar, mas eu acredito que o maior desafio foi o Edgar desconstruir o homem o homem provedor, né? O homem que sai de casa e exerce só o seu papel profissional. Acho que principalmente foi essa. Eu abri mão durante 5 anos da minha carreira, mas eu sabia que em algum momento isso ia poder, mas eu acho que uma grande... Para nossa família foi essa reprogramação Gostei. do eu, do Edgar. Eu totalmente. Principalmente porque eu me programei durante anos, né, para ter uma família, ter uma vida normal. Então eu me programei para ter uma carreira profissional, para casar e ter filhos e ser feliz, né? A estabilidade, né? A famosa estabilidade. O cachorro não chegou, mas o gato, enfim, era isso. Mas eu me deparei, e aí eu tava me organizando para isso. Então,
fiz muitos concursos na vida, meu objetivo era ser um servidor público, um funcionário público, e fui investindo na minha carreira, fiz mestrado, estava tentando doutorado, tentei 2 doutorados, e nesse processo de diagnóstico recebi 2 negativas no processo de doutorado, e hoje eu agradeço até a Deus por ter recebido essa negativa naquele momento, porque eu não teria saúde mental para lidar com as lutas do diagnóstico e com um doutorado naquele momento. Você falou de Deus agora, tem um capítulo no meu livro que eu falo assim, cuidado com o que você pede para Deus. Ele te dá. Sim. Ele fala assim, meu filho, você tem certeza? Você quer isso mesmo? Toma, meu filho. Isso aí. De repente, Eu você aprendi. se você tivesse passado nesse doutorado, como é que estaria a sua vida? Não, talvez eu nem em casa estaria mais. Mas é isso que eu ia perguntar agora para você. Me fala um pouquinho da importância de ter uma família estruturada nesse processo. Para saúde mental, sabe? A nossa terapeuta sempre brinca. A maior força de vocês é a cumplicidade e a unidade. Mas também pode ser um grande afastamento se vocês não tiverem isso. É a maior força e a maior fraqueza. Então a gente... É o elo da corrente, né? Sim, a gente não... Eu falo com ele, a gente já teve muitas questões e ela falava, incrível, vocês não brigam por isso. A gente não fica tentando achar quem faz mais ou quem faz menos, quem se doa mais ou quem se doa menos, quem teve culpa, uma investigação genética para saber da onde que veio. Então a gente não se desgasta com essas coisas. Então, se tem uma coisa que a gente nunca discutiu, é em como a gente faz para fazer isso junto. Então, bora, vamos mudar, bora. Vamos deixar um apartamento semi-novo, semi-reformado. Semi-montar. Dos sonhos, que a gente trabalhou muito pra isso. E bora. Vamos ficar sem carro porque tem que pagar o tratamento do filho. Bora, vendemos, fica sem, fica com menor. Então, isso... para nós é importante para que a gente não perca o que é mais importante. As coisas não são mais importantes do que o Augusto, as pessoas, as relações. Isso pra gente fez a gente reprogramar, sabe? De entender o que importa. E o que importa é a gente estar bem, a gente conseguir... Primeiro as primeiras coisas. Sim. Vambora. Bora que eu boro. Bora que eu boro. Sim. E qual foi o maior... Perdão. Eu tive que entender que tudo que eu tinha pensado para minha carreira profissional... algumas daquelas coisas dos meus planos estavam competindo com o tempo, por exemplo, que eu precisava dar para minha família, com o tempo que eu precisava dar para o meu filho, com o tempo... Ele precisava de mim naquele momento. Débora estava quase parindo Vicente e eu precisava estar presente com Augusto e com ela naquele momento. Então, ganhar algum dinheiro a mais naquele momento não ia ser o necessário para o que minha família precisava. Eu fiz um comentário ontem pelo celular com uma amiga minha e eu falei exatamente isso. Ganhar dinheiro custa muito caro. Sim. Porque você troca dinheiro por valores. Sim. Então você ia trocar o seu tempo com a sua família. Às vezes você ganha dinheiro, perde saúde. Sim. São perdas inegociáveis que você não consegue reaver. Então, para ganhar dinheiro, você gasta muito. Sim. É muito caro ganhar dinheiro. E qual o maior problema que vocês enxergam assim, nas pessoas em relação à compreensão e o acolhimento do autismo? Vocês ainda sentem isso? Porque eu vejo que vocês estão sendo um nível bem superior, assim, de olhar as pessoas assim, dane-se. Você quer entender? Vou gravar isso aqui pra minha terapeuta. Estamos no processo. A gente teve terapia. Essa frase é fantástica. Parabéns para sua terapeuta. Estou no processo. Essa é a frase. Sim. A gente passou a olhar mais, como você falou, para o que são as primeiras coisas, para o que é a nossa prioridade. Olhando para o nosso casamento, olhando para os nossos filhos, olhando para aquilo que a gente precisa estar bem estruturado para depois alcançar o que está ao redor. Valorizando o outro, a gente gosta muito e assim, prioriza em se dedicar ao outro, em cuidar do outro, mas o olhar das pessoas, em geral, para as famílias atípicas, é um olhar de piedade, assim, quando não um olhar de preconceito ou de dúvida, de desconhecimento, às vezes é um olhar de, nossa, coitados, eu não sei o que seria da minha vida se eu estivesse nessa situação. E às vezes a gente acolhe, né, esse olhar. Com essa experiência. Com essa experiência que a gente já tem. Mas eu acho que a principal dificuldade hoje na sociedade ainda é o conhecimento. Ainda é saber o que é autismo. Ainda é entender
como lidar com as pessoas autistas, com as crianças autistas, ainda é entender a vida atípica que nós vivemos. Mesmo, por exemplo, hoje eu sou um servidor público que, por ser servidor, eu alcancei em uma luta uma questão de redução de carga horária de trabalho, sem redução salarial. Então, isso é um benefício que eu alcancei. Mas é um benefício que, por alguns, eu sou julgado. Poxa, trabalha menos e ganha a mesma coisa que eu, né? Poxa, que injusto isso. A gente fez o mesmo concurso, por que você tem que trabalhar menos e ganhar o mesmo, né? Então, isso é uma das coisas. Então, a sociedade ainda vive muito essa dualidade. É um preconceito, Sim. né? Uma coisa que eu falo muito com o Edgar, que algumas palestras que a gente vai dar, as pessoas perguntam por que as famílias atípicas são tão reativas. Em algumas situações, são brigonas, né? Tem essas questões, né? Alguns movimentos, algumas pessoas que são mais militantes, que acabam, né, tomando uma proporção na mídia e acabam aparecendo desta forma. Mas eu falo muito com as pessoas, é muito difícil você o tempo todo ter que defender o seu direito. Isso é extremamente exaustivo. Eu falo com ele que dos alicerces do serviço social é defesa e garantia de direito. Eu falei, Edgar, eu nunca pensei que eu ia lutar tanto por uma coisa como dentro de uma questão dentro do transtorno que a gente tem muito. Então a gente se torna assim porque você tem que garantir para um acesso a saúde pública, para a escola, para conseguir um acesso até o entretenimento. Então, a gente tem que andar com um laudo, tem que andar com o menino com treino no pescoço para acessar uma coisa que já tá ali, já tá posta, né? Tem que receber muito não, e aí ao receber o não, você tem que lembrar as pessoas e a sociedade o tempo inteiro, os órgãos públicos, privados, que existe uma lei, que existe um direito, e às vezes isso ultrapassa o diálogo, o discurso, tem que ir para a justiça, isso tudo é desgastante. Gente, a gente tá falando de vocês que são uma família estruturada. Não é uma mãe solo. Sim. Agora, isso que eu quero perguntar para vocês, principalmente para Débora, como mãe, né? O que vocês diriam, assim, para aquelas mães solo atípicas que não dispõem de uma família estruturada? Eu atendo muitas mulheres assim. No meu dia a dia, eu falo que a gente atrai. E no meu... atração. Eu atraio, a gente atrai as pessoas assim. E no meu fazer profissional, eu atendo muitas mulheres, assim. E uma das primeiras coisas que eu falo com elas é que aonde chegou um lugar que te acolhe, fique ali, sabe? Seja uma igreja, seja uma OSC que seu filho tá ali no contraturno escolar, seja no apoio de uma professora, se apoie naquela pessoa, naquela instituição, naquele local, porque aquilo te dá um fôlego. Né? É o que eu vejo com aquelas mães. Quando a gente prepara um momento de cuidado, quando a gente consegue algum benefício para que ela tenha uma verdura e uma fruta, porque é um acesso do Mesa Brasil, quando ela vai ter um descanso, quando a criança consegue acessar um contraturno escolar, que ela se apoie naquilo como se realmente não houvesse outra coisa. Porque foi o que eu fiz, assim, eu tenho pessoas e lugares específicos para esse apoio. Mas de entender que ela não vai conseguir tudo sozinha, né? E que o mais importante é saber que vão existir lugares. A gente se conecta. Aonde que nós entenderíamos que um amigo nos conectaria a você estaríamos aqui hoje? As boas coisas acontecem. Isso. A gente precisa estar atento a isso. E eu sempre falo para elas, existem boas coisas que acontecem, nós precisamos estar atentas a isso. Não vão ser todas as portas abertas, mas que uma se abra, mas que eu entre por ela. Falo muito isso para elas. Abra essa porta, se permita abrir essa porta e acessar. Se permita. Essa é a frase. Se permita. Porque às vezes Deus te coloca na porta, mas baixa a maçaneta ali, empurra essa porta aí, poxa, não é... Aí fica querendo que aconteçam os milagres, mas o milagre tá na cara da pessoa, não consegue enxergar direito. Sim. Não se permite enxergar. E outra coisa, a nossa vida é o quê? São ondas, né? Nunca vamos ficar sempre lá em cima. Vamos descer, vamos subir. E a vida é isso. Esse processo é necessário para o nosso amadurecimento. A gente só cresce com dor. Sim. Só com dor. A gente só amadurece com a dor. Sim. Não existe outro processo. Sim. Porque se você ficar pensando só utopicamente, assim, não, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É porque você nunca passou um aperto, nunca passou fome, nunca passou necessidade, nunca sentiu aquela dor. Se você não sentiu uma dor de cabeça, meu amigo, você não sabe. Às vezes para você pode ser uma coisa, tô com uma dorzinha de cabeça. Tem pessoas que adoram. Então cada um tem a sua dor. Então busque o seu difícil e busque resolver, né?
Me fala um pouquinho do livro, como é que surgiu a ideia? Eu falei com a Edgar, tem uma coisa que acontece muito sobre o abrir a porta. A gente tem pessoas muito queridas ao nosso redor, que sempre nos incentivaram demais, mas durante muito tempo nós fizemos uma coisa que normalmente as pessoas fazem, que é negligenciar o apoio do outro. E eu ouvindo um podcast, eu gosto muito de podcast, e eu ouvi essa frase sobre, às vezes as pessoas cansam de te apoiar. As pessoas cansam de te ajudar. Porque você também não vai em progressão aquilo que a pessoa tá falando. Né? Não corresponde. A pessoa tá assim, você tem potencial. Aí você fala, não, será? Não, acho que não. E eu falei isso com o Edgar, eu falei, não, basta. Basta de todo mundo estar ali incentivando e a gente não ir, a gente anotar e orar, mas não fazer nada. Então, bora escrever. Bora fazer. E é aquilo que eu falo, as pessoas se conectam. Quantas pessoas nos ajudaram, sabe? Eu nunca fiz, mas eu quero ajudar vocês. Que também se permitiram fazer. Se permitiram fazer um desenho especial para uma arte, entender a nossa história. Tem muito amor aqui no e-book, no livro. Muitas mãos e muito amor. E a gente resolveu parar de querer negligenciar todo o suporte que a gente tinha. E negligenciar nós mesmos. Que a gente sonhava, pensava, mas não agia. Não acreditava, às vezes, Sim. né? E o desafio do dia a dia também foi um fator que atrasou muito esse projeto, assim. Sim. A gente sempre pensou de alguma forma em que a nossa história pudesse alcançar outras pessoas que passam pelo que a gente passa, ou que vão passar pelo que a gente passa. Só que a gente não conseguia se organizar, então era aquela correria entre trabalho, terapia, menino e dificuldades na saúde da família, com familiares, até o momento que a gente, não, vamos fazer. E essas pessoas, amigos nossos, conversaram, não, vai, começa, escreve, eu vou ler a primeira vez, eu vou dando uma dica. Eu vou corrigir. E aí eu tava fazendo uma pós-graduação na área de aconselhamento familiar e decidi fazer meu TCC na área de autismo. Falei, vou fazer na área de autismo, e aí o TCC era sobre o poder da família no apoio do autismo e tal, era alguma coisa desse tipo. E aí, desse TCC, eu peguei o texto e falei, vou fazer um livro. E aí, mandei para esse amigo, ele falou, olha, tá legal, mas tá muito técnico. Não é isso que eu esperava de você nesse primeiro livro. Eu acho que você precisa contar mais a sua história. Coloca mais aí o Edgar e a Débora aí, porque a gente já dava algumas palestras, instituições, igrejas. Ele falou, eu já ouvi sua palestra, é tão emocionante, é tão legal. Fala mais do que o de livro. você. Sim. Então, eu preciso que você escreva mais sobre isso. E aí, eu comecei do zero. Eu gosto muito de escrever, então comecei a escrever, ia conversando com Débora, e ela ia falando coisas e eu ia escrevendo, e ela ia lendo, corrigindo, a gente ia ajustando. Sim. Então o livro surgiu desse desejo da gente contar a nossa história de uma maneira leve, de uma maneira acessível, prática para as pessoas, porque as pessoas hoje precisam muitas vezes desenvolver mais o hábito da leitura, né? Se dedicar mais a isso. Então seria uma leitura rápida, mas uma leitura profunda, com muita emoção, porque a nossa vida é movida por emoção. E eu tenho certeza que ao ler, a família que está descobrindo o diagnóstico, ou que vive o diagnóstico, alguém precisa saber mais sobre o autismo, vai enxergar a vivência de uma família atípica ali em cada linha, com as suas expectativas, com as suas frustrações, com as suas superações, com a resiliência, com essa reprogramação de vida, de mente, de organização familiar. A gente fala de um tema muito polêmico, que é a questão da rede de apoio, porque as famílias atípicas, né, as mães solos, elas sempre falam, e é verdade, não temos uma rede de apoio, ou seja, não temos uma família, não temos meu vizinho não me ajuda, meu parceiro me abandonou, mas a gente fala numa perspectiva de rede de apoio ampliada, ou seja, olha ao seu redor, que porta se abriu, quem está do seu lado que pode segurar na sua mão no seu momento de dificuldade, quem pode te dar um ânimo de você respirar e aguentar mais um dia, é uma instituição, é uma igreja, é um amigo, enfim. Essa rede de apoio ampliada é uma outra família atípica, e a gente se coloca nesse lugar também. Eu quero ser o apoio, eu quero ser seu apoio. Você quer uma família atípica, eu quero ser seu apoio. Como que eu posso te ajudar?
né? Como que a minha história pode te ajudar, como que eu posso te ajudar a identificar uma clínica, um profissional, e quantas vezes a gente é acionado no WhatsApp, no Instagram, olha, eu tô vivendo isso, o que que eu faço? O que que eu faço agora? Qual é esse... Ajudadores, E, né? e assim, a gente escreve mensagem meio que já, ó, eu amo passo a passo, sou muito programado. Então eu já fiz, eu tenho mensagem. Ele já fez, a gente já tem pronto. Assim, ó, vai fazer tal coisa, o número 1 é isso, o número 2 é isso, o número 3 é isso. Porque como eu gostaria que alguém tivesse feito isso comigo. Essa ideia. Pô, e agora eu entendi o seu ajudador aí no livro aí. Meu amigo, você já tem tem o processo prontinho. Isso. Sim. Como você gostaria de ser ajudado? Exatamente. Assim, então você pegou a linha certinho. É isso aí. Pai de primeira viagem. Ponto 1, 2, 3. Bem isso. Siga os passos da felicidade. E você vai encontrar, e cada um vai encontrar a sua. Não é receita de sucesso, mas é a nossa história e a gente acredita que vai ajudar muita gente. Edgar, defina em uma palavra aí o que ser um pai de autista. Amor. Amor e entrega, eu acho que é isso aí. Amor e entrega. Agora eu quero que você me responda como é que você vê a Débora como mãe dos seus filhos, que trouxe esse diagnóstico que mudou a sua vida. Débora é uma mãe muito presente, muito guerreira. Ela é focada em lutar pelos filhos, pela família, em encontrar respostas que signifiquem, né, que transmitam cuidado. Ela é uma mãe que cuida muito e que se preocupa muito com os filhos. E ela enfrenta o que precisar, de dentro para fora, de fora para dentro, para encontrar essas respostas e garantir o cuidado dos seus filhos. E eu sempre percebo assim que por ela, de alguma forma também, estar se entendendo como uma pessoa atípica, né, dentro do TDAH, ela sempre olha para os filhos e fala, eu quero fazer além do que os meus pais conseguiram fazer para mim. Meus pais fizeram por mim, né, coisas para que eu chegasse até aqui, mas eu quero que meus filhos cheguem além, e por isso eu quero fazer além por eles também. Então é essa dedicação que me comove e me faz escolher estar ao lado dela sempre nessas lutas também. Não, teria mais um filho, né? Mais um filho. Eu vou perguntar sobre isso aí. Mais um filho talvez aí vai chegar de outra forma. A gente está tentando se programar para uma outra forma. E você, Débora? Agora eu quero que você devolva aí essa gentileza. O que você tem a falar do Edgar esposo? Eu casei com alguém igual meu pai. Eu acho que... Você já tiveram falar, puta, assim, puxa... Já, algumas vezes. É sempre bom. Eu casei alguém como meu pai. O Edgar tem um coração de servir as pessoas. Isso me chamou a atenção desde o primeiro momento. Ele tem um papel servidor, cuidador. E eu sou muito, muito, muito bem cuidada. Muito bem tratada. Sou tratada como uma princesinha. Isso me encanta muito. Pelo seu esforço, pelo seu empenho de ser um homem segundo aquilo que o Senhor deseja. Ser o meu homem ao máximo. E essa busca de ser para você e ser para nós. Nós sentimos o seu cuidado quando você se preocupa se tomamos um café, se dormimos bem. Em que passeio gostaríamos de fazer, que sonho que temos. De realizar os meus sonhos, de ter cuidado para me fazer dormir. E por isso te escolheria novamente, Edgar Andrade Lisboa. O cuidado é essencial no relacionamento. Sim, Cuidar sim, do sim. próximo, né? Sim, ele cuida muito bem. Eu acho que eu nem vou perguntar como é que você vê ele como pai. Pode perguntar, que falarei para ele. Diga então. Que pai meus meninos têm. Meu Deus. Que pai, eu falo com ele que teria 4 filhos com ele. E falo para todas as pessoas, ele é um pai fora da curva. Fora da curva porque, primeiro, ele se entendeu enquanto homem pai. Então, o Edgar não me ajuda. Ele exerce o protagonismo dele enquanto pai, dos medos que ele partilha comigo da paternidade, mas de querer ser este homem presente. De ensinar os meninos as porqueirinhas de ser menino, sabe? Ele ensina... Ele ensina as porqueirinhas de ser menino,
mas ele também traz um cafuné gostoso, o aconchego do Vivi falando, papai, eu quero dormir no seu colinho. Então, isso pra mim é muito especial. Então, é um cara massa demais. Eu quero saber dos sonhos. Como é que tá o planejamento aí do futuro de vocês? Eita, Futuro da família e como vocês planejam alcançar. Sim. uau. São Filho muitos tá- sonhos. filho da- A gente tem um sonho, É. assim, de ter mais alguém lá em casa, sabe? Sim, a gente tem. Nós começamos um programa. A gente decidiu até então de não ter outro filho gerado, por enquanto. Sim. Eu ainda não decidi fazer minha vasectomia. Nossa, que detalhe! Está sofrendo alguma pressão. Ela não sabe o que quer, entendeu? Mas enfim. Mas a gente participou de um programa que chama Família Acolhedora. Sim, Primeiro, nós somos padrinhos afetivos de uma criança, aos finais de semana, uma criança que vivia em abrigo, né, social, e nós levávamos ele lá para casa aos finais de semana durante um período e ele voltou para a família. E aí a gente se cadastrou num novo programa que é o Família Acolhedora, em que uma criança vai morar com a gente durante um período de 1 ano, 2 anos, até a situação dele ser resolvida junto à justiça e junto à família. Ou voltar para a família de origem ou para uma família adotiva. Uhum. Isso meio que vai ser uma experiência para a gente, talvez, de realmente nos inscrever numa fila de adoção. Mas algumas coisas que aconteceram na saúde dos nossos pais, né, esse ano, nos impediram de concretizar, de fato, de termos uma criança com a gente, mas para o ano que vem um dos nossos sonhos é esse. Que eu acho que, primeiro, porque eu acho isso uma questão, assim, de humanidade, né, incrível, assim, é um aprendizado pra gente foi um aprendizado muito grande ter essa criança conosco aos finais de semana e feriados, mas a gente acha que vamos aprender muito mais enquanto Sim. família e crescer enquanto pessoas podendo acolher uma criança por um tempo maior. Isso vai ser bom para os nossos filhos, isso vai ser bom principalmente para o Vicente, porque ele não tem uma relação de comunicação efetiva com o irmão, ele sofre muito por isso, é uma criança muito carente, assim, de ter um irmão para brincar, um irmão para brigar. um irmão fazer bagunça para brigar, o Augusto fica na dele, o Augusto Gerar anticorpos, tem que uma ter. confusão. Isso aí. O máximo que o Augusto faz é pegar o brinquedo dele e morder, entendeu? Numa situação de sensibilidade ali, sensorial, uma questão sensorial. Enfim, eu acho que vai ser bacana para Vicente isso também, essa vivência, né? Porque o Vicente, ele consegue ter uma relação social muito tranquila, muito bacana. Sonho, né? Sonho a gente conseguir tornar isso aqui mais robusto. Trazer mais para perto das pessoas, né? Tornar o além do diagnóstico uma ponta maior para as pessoas de acesso, de informação, de conscientização. Caminhar para o próximo passo de ter um espaço para a gente dialogar isso com as pessoas, seja ele no canal do YouTube ou no podcast, enfim, é um próximo passo. Seminário, sabe? Gostei. Sim, a gente pensa nisso também como um sonho. E poder viver mais também sobre essa questão das palestras, de atingir outras pessoas. A gente começou fazendo isso em alguns processos na APAI, também a gente faz muito na Rede Aba. Na nossa comunidade de Na fé. nossa comunidade de fé, a gente tem um encontro mensal com as famílias, com um grupo de apoio, e tornar isso mais robusto para mais pessoas. Isso é um ideal. Finalizar a faculdade. A gente faz teologia, finalizar a faculdade. Hoje a gente vive, né, um cuidado pastoral com as pessoas. Hoje a gente tem a Pastoral da Inclusão na igreja, a primeira igreja batista em Goiabeiras, que é um trabalho muito bonito, que é desenvolvido por um grupo de pessoas em que a gente lidera de cuidado às crianças, aos adolescentes atípicos, mas também de acolhimento às famílias, né, com esse encontro mensal, proporcionando situações que favoreçam as famílias a estar, por exemplo, nas programações da igreja, a cuidarem de si mesmas enquanto pessoa, enquanto casal. E a gente tem buscado fazer isso com parcerias, né, para alcançar outras igrejas e outras instituições. Então, por exemplo, isso aqui é o Autismo e Inclusão, Famílias e Igrejas de Mãos Dadas. É um movimento que aconteceu esse ano e que a gente teve em várias comunidades de fé aqui da Grande Vitória, levando esse olhar da inclusão e do autismo para outras pessoas, para outras famílias. E isso é um sonho também, né? Poder fortalecer esse trabalho. Achei sensacional que a gente está conversando aqui praticamente há 1 hora. E você falou que vocês estão buscando, geralmente,
A maioria do ser humano fala assim, eu tô tentando. Não, a gente tenta, a gente vem tentando. Quem tenta não consegue nada. Você fica parado e estático tentando. Não, vocês estão buscando. Vocês estão investindo o tempo de vocês, conhecimento de vocês. Vocês estão buscando realizar sonhos. Sim. E eu falo no meu livro, tem uma frase que é a seguinte: sonhos foram feitos para serem realizados. E os menores são os mais importantes. Sim. Se você sonha pequeno, realizou. Outro realizou, outro realizou, outro realizou. O seu cérebro te condiciona a ser um realizador de sonhos. Sim. E vocês são realizadores de sonhos. Parabéns. Ó, essa câmera e esses microfones estão liberados para vocês fazerem os agradecimentos de vocês. Dizer onde é que encontra esse material, onde é que encontra vocês. Fiquem à vontade. Seus agradecimentos e considerações finais. A gente quer agradecer aos bons amigos. A gente só tá aqui. Eu li um pedacinho ali da parte que a Edgar abriu para assinar sobre os relacionamentos. O que nos traz hoje essa mesa tá com você, é quase uma hora, são os relacionamentos. De alguém que ouviu a nossa história e partilhou com você. E você decidiu nos conhecer, nos trazer aqui, para que as pessoas que também confiam em você, na sua voz, também ouvirem isso. Então, a gente agradece as boas relações. Há pessoas que estão ali na jornada conosco e nos dão um up de energia, de encorajamento, porque a gente está aqui hoje, porque a gente tem boas relações. Pessoas que nos amam e que decidem realmente fazer com que a nossa história chegue a outras pessoas. Então, a gente agradece muito a isso. A gente só tá aqui porque a gente tem pessoas que são incríveis. Esse projeto nasceu porque pessoas incríveis estavam com a gente. Então, tem sempre uma boa pessoa para estar com você. Talvez ela está ali, você está abrigando um anjo e você não está sabendo. Então, não deixe de acreditar nesse anjo, nessa pessoa que te acolhe, que te abriga, que te dá... Às vezes não te dá aquela palavra, mas te dá um colo, seca as suas lágrimas. Nem sempre as pessoas vão ter palavras de consolo para uma família autista. E tudo bem. Tudo bem não ter o que falar. Tudo bem não ter palavras de consolo para te dizer, mas estão ali. Então, é isso que eu quero, a gente tenta transmitir para as pessoas. Existe uma porta. Não haverá 100, mas haverá uma. Então entre por ela, se permita entrar por ela. Nosso livro, você pode acessar ele através do nosso Instagram, Débora Libanese, Edgar Lisboa. Nossos telefones também estão lá de contato. A gente deseja servir as pessoas, servir as comunidades de fé, porque a gente entende que se a inclusão não chegar na igreja, as pessoas vão se tornar muito empobrecidas. A fé e a espiritualidade, elas motivam a nossa caminhada, nos motivam a não desistir da nossa própria vida e não desistir da nossa própria história. Então, ter uma comunidade de fé que inclui, que acolhe verdadeiramente com ferramentas, é possível, é possível. E a gente quer mostrar como isso pode ser feito. Mostrar como que a voluntária ou voluntário do departamento infantil, enfim, dos adolescentes, pode ser essa força motriz para que o evangelho alcance. O lema da pastoral é tornando o amor de Deus acessível a todos. E a gente deseja que as comunidades de fé sejam esse lugar. Um lugar que o amor de Deus é acessível a todos. E é isso, a gente está muito feliz de estar aqui, que delícia estar com você. Eu também agradeço, Jabudé, pela oportunidade, né, de estar aqui, de te conhecer, né, de ter esse espaço para a divulgação da nossa história, do nosso livro. Esse livro ele foi muito sonhado, muito desejado, e aqui as pessoas vão encontrar, né, um pouquinho da nossa história, vão ver o que é enfrentar esse luto do diagnóstico, o luto do filho perfeito, as dificuldades de alcançar o entendimento desse diagnóstico, de alcançar um tratamento para os nossos filhos, né? A importância do apoio da família ou de quem você considera como família que vai estar ao seu lado para te ajudar nesse momento. E, acima de tudo, esse livro também é uma ponte de conexão com outras pessoas que podem nos acessar. A gente quer chegar a essas pessoas, a essas famílias, a instituições, a escolas. Eu quero que esse livro seja essa ponte de conexão, né? Porque ao ler e ao criar identificação com essa história, que as pessoas possam saber, eu posso contar com Edgar e Débora para ligar, para convidar para estar lá, para bater um papo, para tomar um café, para construir um projeto, para
desenvolver uma história para me ajudar no que eu preciso. Então a gente quer estar à disposição. E como Débora falou, é só acessar o nosso Instagram. Ele ainda não está disponível nas plataformas de venda, mas eu acho que é um projeto. Em breve a gente vai conseguir organizar isso. E por enquanto a gente está fazendo essa venda individual, mas a gente está à disposição, né? E só procurar no nosso Instagram, Edgar Lisboa Débora Libanês, e ali a gente consegue então fazer esse contato e difundir essa história para o maior número de pessoas possíveis. Maravilha. Eu quero agradecer demais a fé de vocês, o amor, essa cumplicidade. Eu fiquei acompanhando tudo que você mandou para mim, né? Falei, gente, vai ser emocionante. Para quem estiver assistindo aí, compartilha com todo mundo que você vai sentir Deus tocando no seu coração, porque Amém. eu sinto. Amém. E eu escrevi uma frase para vocês em gratidão à presença de vocês aqui hoje. Você pode soltar para mim aí, Márcio, por favor? Você falou sobre anjos. No meu livro também eu falo isso, que todos nós somos anjos na vida de alguém. Todos nós. E eu separei essa frase para vocês. Se você ler em voz alta, é melhor. Eu acho melhor. Tá bom. Débora e Edgar, vocês são a prova viva de que o verdadeiro amor transcende o medo, renova a esperança e encontra força nos momentos mais difíceis. Vocês nos ensinam que com fé, união e gratidão é possível transformar qualquer desafio em um caminho de luz, onde cada passo é guiado pela certeza de que seus filhos especiais são presentes divinos para moldar vidas repletas de propósito e plenitude. Obrigada. Muito lindo, muito especial. Minha pequena homenagem, Obrigada. em gratidão, por tudo que vocês devolvem para a sociedade, essa transformação de dor em amor. Esse espaço está escancarado para vocês quando vocês precisarem de qualquer coisa. O Café com Chabudé está aqui para ajudar vocês a acolher e a ajudar a ajudar. Muito, Obrigada. muito, muito obrigado. Obrigada. Quero te agradecer. Até a próxima, pessoal.